Salve galera, aqui é o professor Luiz, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar o tema calorimetria. Vem comigo na tela. A calorimetria, galera, é a parte da física que vai ser responsável por trabalhar as formas de se medir calor. Daí a gente vai classificar o calor em duas formas, tá? E a gente vai ter o calor chamado calor sensível e o calor latente. Qual vai ser a diferença entre eles? Toda vez que um corpo, um objeto, ele ganha calor, a temperatura desse corpo vai aumentar. Toda vez que ele perde calor, a temperatura dele vai diminuir. Então, a gente vai dizer que quando ele sofre uma variação de temperatura, ou seja, a temperatura aumentou ou diminuiu, a gente vai chamar essa quantidade de calor, retirada ou ganhada de calor, sensível. Toda vez que eu forneço muito calor a um corpo, ou eu retiro muito calor desse corpo, e ele sofre uma mudança de estado, eu vou chamar esse calor de calor latente. Então, calor sensível, não há mudança de estado, somente a temperatura que muda. Calor latente, há mudança de estado. Então, vamos lá, galera. Acompanha comigo aí, ó. Então, para eu calcular o calor sensível, o que eu vou precisar aqui, ó? Eu vou precisar da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Lembrando que toda vez que eu tenho um delta, o que significa esse delta, galera? Final menos inicial. Então, ΔT, temperatura final, menos temperatura inicial. Então, a minha quantidade de calor, que eu vou chamar de Q, vai ser a massa multiplicada pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. O que é calor específico, professor? Calor específico sensível vai ser para a gente o seguinte, galera. Vai ser a facilidade ou a dificuldade que certa quantidade de massa vai ter de sofrer mudança de temperatura. Então, por exemplo, se eu aquecer a água ou se eu aquecer um pedaço de alumínio, será que eles vão se aquecer da mesma maneira? E a resposta é não. Por quê? Porque eles têm calores específicos diferentes. Ok, galera? Então, comentar rapidamente aqui com vocês sobre as unidades. Tá? A gente tem várias unidades. Eu vou falar aqui as principais, tá? No Sistema Internacional, no SI, e algumas que são muito usadas, beleza? Então, para o calor, a gente tem a caloria, a gente vai chamar de cal ou caloria, tá? No Sistema Internacional, o joule. Lembrando a vocês que calor é uma forma de energia, né? Energia térmica em trânsito. Então, no Sistema Internacional, o calor é medido em joules. A massa, posso medir em gramas ou em quilograma. No SI, em quilogramas, muito usado em gramas também, tá? Temperatura, graus Celsius ou Kelvin. Lembrando que o Kelvin não tem o grau, tá, galera? E o calor específico vai ser a junção dessas três unidades aqui, ó. Caloria por grama, graus Celsius, ou, no caso aqui, galera, joule por quilograma, Kelvin, tá? Joule por quilograma, Kelvin. Belezinha? Então, vamos lá. Calor latente. Como que eu calculo o calor latente, professor? A quantidade de calor vai ser Q novamente, o M vai ser a massa e o Lzinho aqui vai ser a constante de calor latente da mudança de estado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fusão, né, que é a mudança de estado aí, do sólido para o líquido, então eu vou ter o calor latente de fusão. Se eu tenho uma sublimação, calor latente de sublimação, e assim sucessivamente. Então, basta eu multiplicar esse valor da constante pela quantidade de massa que eu quero fazer mudar de estado. E como resposta eu tenho o calor latente, beleza? Tranquilo, galera? Então, as unidades aí de calor igual ao calor sensível lá, caloria ou joule, para massa, grama ou quilograma, e a constante de calor latente, caloria por grama ou joule por Kelvin. Tranquilo, galera? Belezinha? Vamos falar sobre uma terceira coisa aqui importante, que é a capacidade térmica, tá? Então, o que vai ser a capacidade térmica? Tenho duas maneiras de calcular. Basta eu pegar a massa e multiplicar pelo Czinho. Galera, muito cuidado aqui para não confundir, tá? A capacidade térmica é o C maiúsculo. O Czinho minúsculo vai ser o calor
específico. Tá? Então, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico ou a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ok, galera? Unidade aqui da capacidade térmica, caloria por grau Celsius, joule por Kelvin, ou joule por grau Celsius, tá? Ou seja, unidade de calor por unidade de temperatura. Belezinha, galera? Tranquilo? Ok, então, pessoal. Então, a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer com vocês alguns exemplos sobre isso. Beleza? Muito obrigado, grande abraço. E qualquer dúvida aí, estou à disposição de vocês. Valeu!